gente, bom dia. Então vamos lá, a gente vai fazer uma correção agora da página 43, exercício 17 e 18. Então esse aqui é o exercício 17 e ele pede o ponto de intersecção entre duas circunferências. Então eu tenho que fazer um sistema com as duas, né? E como não é sistema linear, a gente vai ter que resolver por substituição. Então, isola de uma, substitui na outra. Então, aqui, olha, a gente vai começar isolando o y quadrado. Por quê? Porque aqui eu tenho um y quadrado, ó. Então, eu vou isolar esse y quadrado daqui, que vai ficar 1 menos x quadrado. E aí, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, onde aparecer y quadrado, entra isso aqui. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais 1 menos x quadrado, que já é o y quadrado, igual a 4. Aí, aqui, eu tenho que desenvolver esse trinômio. Então, fica x quadrado menos 2x mais 1. Copio o resto, mais 1 menos x quadrado. E esse 4 eu vou jogar para o lado de cá. Então, menos 4 igual a 0. Daí, olha o que aconteceu. X quadrado com menos x quadrado aqui cancelou. Sobrou menos 2x. Daí, 1 mais 1, 2. 2 com menos 4 ficou menos 2, igual a 0. Então, menos 2x é igual a 2. X é 2 dividido por menos 2, dá menos 1. E aí, eu pego esse menos 1, coloco lá. Então, y quadrado vai ser 1 menos, aqui é menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, y ao quadrado vai ficar 1 menos 1, 0. Então, eu achei que o y é 0. Conclusão, olha, de tudo isso eu achei um x e um y, tá? Então, o ponto de intersecção entre essas circunferências é o ponto menos 1, 0. Tem um ponto de intersecção. Então, elas são tangentes, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Esse é o exercício 18, eu já tô pegando da letra B, porque a letra A eu já fiz lá na aula, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular a situação, né, de posição, eu sempre vou precisar daquele D, dos dois centros e dos dois raios. Então, bora lá. Da primeira, ó, deixa eu pegar uma cor aqui. Da primeira, eu vou colocar C1. Então, o centro dela, como não tem aqui nem esses parênteses nem nada, o centro é no 0, 0. Então, beleza, centro. E o raio vem aqui ao quadrado. Então, eu tiro a raiz, raio é 1. Raio da primeira. Agora, a outra. A circunferência 2. O centro dela tá aqui, ó, 5 e 4. O menos já é da fórmula. Então, 5, 4. E o raio da 2 é a raiz do 36. Então, aqui vai ficar 6. Beleza. Agora, a próxima conta que eu tenho que fazer é achar o D. Então, o D é a distância entre os centros. Então, vou colocar aqui, distância entre o C1 e o C2. Então, raiz, olha, vai ser 5 menos 0, 4 menos 0. Então, 5 menos 0 mais 4 menos 0. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25, mais 16. Então, 25 mais 16 vai dar raiz de 41, tá? Essa raiz de 41 é uns 6 e pouco. Porque assim, a raiz de 36 é 6 e a raiz de 49 é 7. Então, o 41 tá ali no meio. Então, é uns 6 e alguma coisa. Agora, o parâmetro que a gente usa para finalizar é o R1 mais R2
e R1 menos R2. Então, a soma dos raios é 1 mais 6, 7. E a diferença entre os raios, ali é 6 menos 1, 5, né? Aí, eu vejo, se o meu D é um número maior que 7, ela é exterior. Se é menor que o 5, é interior. Se tá como aqui, 6 e pouco, ele tá entre o 5 e o 7. Então, quando tá entre, elas são secantes. Então, tá aqui, ó, assim, registrando, né, oficialmente, o nosso D, ele está entre o R1 menos R2 e entre o R1 mais R2. Então, até tem lá na apostila um quadrado lá, assim, um retângulo amarelo com as formulinhas de cada situação de posição. Então, nesse caso, ó, o 5 é menor que a raiz de 41, né, que é 6 é alguma coisa, que é menor que 7. A posição é secante. Beleza, a letra B foi. Então, vamos lá. Agora, a letra C, ela tem uma equação na forma geral e uma na forma reduzida. Então, olha só, aqui que está na forma geral, para tirar o centro, então a gente vai dividir aqui por menos 2, aqui por menos 2. Então, o centro vai ser 2 positivo e aqui 5 positivo. E o raio, ele tá aqui misturado aqui dentro desse 25. Então, para achar esse raio, eu tenho que fazer assim, ó. A quadrado mais B quadrado menos R quadrado é igual a esse número, né? Na aula passada, a gente chamou ele de D, que é como tá na apostila. Então, se o 25 é o resultado de tudo isso, então agora eu consigo achar, ó, porque o A e o B são esses dois. Então, aqui fica 4 mais 5 ao quadrado mais 25, menos o R quadrado, deu 25. Então, esse 25 aqui, ó, sai, fica menos R quadrado é igual a menos 4, então o raio ao quadrado é 4 e o raio é 2. Beleza, então esse é o raio da circunferência 1. E aqui o centro dá 1, então o R1 é 2. Beleza? Então, olha isso daí, porque eu vou apagar aqui para a continuação, tá? O centro dá 2 é 5, 4. E o raio da 2 é 6. Beleza, então agora a gente vai para calcular o D e a soma do R1 e R2, né? Então, aqui fica assim, ó. 5 menos 2, 4 menos 5. Então, 5 menos 2 ao quadrado, fica 3 ao quadrado, 9. E aqui, 4 menos 5 dá menos 1, que ao quadrado fica 1. Então, isso daqui vai dar uma raiz de 10. Beleza, esse é o D. Só pra gente ter noção, assim, do valor, né? É 3 e pouco, porque a raiz de 9 é 3. O 10 é só 1 na frente. Então, isso daqui, assim, aproximadamente, vai 3,1. Os outros parâmetros, que é somar os raios e subtrair os raios. Tá? E essa subtração eu sempre pego em módulo. Não importa se deu positivo ou negativo, eu vou pegar só a distanciazinha. Então, a soma dos dois é 8. E a subtração, 6 menos 2, é 4. Então, vamos lá, olha. Se o D, no caso aqui, ele deu menor que esse, que já é o menor parâmetro, é porque ela está interior. Se desse igual, seria tangente internamente. Se desse igual a 4. Como deu menos que 4, é interior, tá? Então, lambda 1 e lambda 2,
A posição delas é que uma é interior à outra. D. Então, vamos lá. Vou pegar o centro da primeira. Olha, o centro dessa aqui é 2 aqui no X. E no Y, como não tem, é 0. Já o centro da outra vai ser 1 e 0 também. Então, dá pra ver que esses dois centros, eles estão na mesma linha, ó, né? E agora aqui o raio, ó. O raio da primeira é raiz de 4, que é 2. E o raio da 2, raiz de 1 é 1. Beleza, agora a distância entre o centro, ó. Essa distância entre o centro, dá pra ver, ó, porque elas estão na mesma linha, olha, do 1 até o 2 é 1, né? Essa parte já zerou, 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Raiz de 1 é 1. Então, a distância do C1 até C2 é 1. Que eu já estava vendo isso aqui, né? Só fiz para deixar organizado. Aí, o próximo passo é R1 mais R2, R1 menos R2 em módulo. A soma é 3 e a subtração é 1. Então, olha o que aconteceu nesse caso. O D deu igual a esse parâmetro. Quando dá igual aqui, elas são tangentes internamente. Se, por exemplo, o D desse 3, ela estaria para o lado de fora, tangentes externamente, né? Se o D desse 2, que é um número que está entre, elas seriam secantes. Se o D desse 4, 5, 6, qualquer número maior que esse, seria exterior. Se o D desse menos que 1, seria interior, né? Mas o D deu exatamente esse número. Então, a posição entre elas é tangentes internamente.